Oi, gente, boa noite, tudo bem? Então, eu sou a Miriane, muito prazer para quem não me conhecia, apesar que eu vejo muitas carinhas conhecidas, está meio escuro, mas eu vejo muitas carinhas conhecidas. E para mim é uma honra estar aqui compartilhando a palavra, né, com vocês. Na verdade, eu só vou compartilhar um pouquinho do que Deus tem positado sobre mim. E Deus usa muito a vida do Rafa, a vida da Marissa também, tenho certeza que está em casa assistindo, que ela me falou. E eu estou muito feliz mesmo, porque é só a graça de Deus, né? É só a graça do Senhor que nos sustenta, que nos dá força. Eu sou uma jovem assim como você, eu fui na faculdade assim como você, eu trabalho como você, eu sou uma de você. E hoje eu só vou compartilhar um pouquinho do que Deus tem depositado sobre mim, igual o Rafa falou, daqui uns dias talvez seja você, e eu vou estar ansiosa ali, né, te ouvindo também, prestando muita atenção naquilo que Deus tem através da sua vida. Então, né, hoje eu queria compartilhar algo que tem queimado muito no meu coração, na verdade, nesses últimos anos. E realmente foram anos que Deus tem falado no meu coração e Deus tem quebrantado o meu coração para esse lugar, que eu quero que você venha comigo hoje, nessa noite. E eu acho que praticamente todo mundo que está aqui no Alcance Jovem, né, que vem nos cultos, ou que vai numa célula, ou que vem no culto de domingo até, você já deve ter ouvido que esse ano, né, e talvez os próximos anos, vão ser os anos da colheita. Quem já ouviu isso aqui? Só para ter uma ideia. A maior parte já ouviu. Eu também já ouvi, eu creio nisso, creio muito nisso. E se vocês parem para pensar numa colheita, né, na vida natural mesmo, o que precisa para uma colheita? De trabalhadores, não é isso? Primeira coisa que você pensa, claro, precisa ter a semente, precisa crescer, né? Mas a primeira coisa que eu penso, não sei se é porque eu sou muito prática e já penso em como fazer as coisas, eu penso em trabalhadores. E para essa colheita que nós estamos falando, que tem vindo nos próximos anos, nós precisamos muito de trabalhadores, né? Como vocês têm visto, cada vez mais tem chego pessoas diferentes aqui. Na célula de vocês, provavelmente a célula de vocês está lotada, não cabe mais gente também. Por quê? Porque Deus tem trazido pessoas. E para essa colheita, nós precisamos de trabalhadores. E quem serão esses trabalhadores? Eu e você. Nós somos esses trabalhadores. Amém? Amém? Amém. E eu queria que você pensasse comigo que antes de nós sermos os trabalhadores para essa colheita, nós precisamos saber quem nós somos. Porque como que você vai dar algo se nem mesmo você sabe o que tem para oferecer? Não é verdade? E eu queria que a gente pensasse agora numa situação que eu acredito que a maior parte das pessoas já viveram e que talvez pode ter sido um momento de desespero ou um momento de muita alegria para você, que é uma entrevista de emprego. Né? Se eu perguntar aqui, eu acho que 99,9% das pessoas aqui já fizeram uma entrevista de emprego. E o que eu acho mais interessante é que nessa entrevista a gente fica super ansioso, né? Porque as pessoas vão estar avaliando se a gente está ou não pronto para uma vaga, se a gente está pronto ou não para fazer aquela função que ela está oferecendo. E o que eu acho muito interessante é que as pessoas têm muita facilidade para responder. Qual curso você se formou? Né? Qual área que você gosta de trabalhar? Quais são as suas experiências de trabalho? Né? Isso é muito fácil, porque é um fato. Ninguém consegue mudar o que você se formou. Né? Alguém vai lá e mudar o seu diploma. Eu me formei, sei lá, em medicina e agora eu vou pagar e falar que me formei em direito. Não. Você já tem certeza disso. Porém, tem algumas perguntas que são muito temidas e por um grande tempo foi muito temida por mim também, que são perguntas como: quais são os seus 3 defeitos e as suas 3 qualidades? Fale um pouco mais sobre você. A gente trava. Por quê? É muito difícil. Ou você pode falar de uma forma que te engrandeça muito e depois as pessoas descubram que, na verdade, não é muito assim. Agora, se você fala muito menos de você, o que vai acontecer? Você não vai passar nessa vaga. Se você falar, não, eu sou uma pessoa horrível, não trabalho direito, o que vai acontecer? Você não vai passar nessa vaga. Então, para a gente é muito desafiador falar, porque a gente está sendo, todo momento naquela entrevista, a gente está sendo avaliado, né? E eu vejo que essa demonstração da entrevista é só uma pequena amostra de como é difícil para nós falarmos de nós mesmos, certo? E eu queria falar com vocês hoje sobre uma pessoa na Bíblia que ele passou por um momento basicamente assim, de entrevista. Tá? E eu queria que você abrisse comigo João, capítulo 9, do 19 ao 23. João, capítulo
Não, o que eu falei? Não me lembro. João, capítulo 1, do versículo 19 até o 23. Beleza, então vamos lá. Esse foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes levitas para lhe perguntarem quem ele era. Aqui é a pergunta que a gente estava comentando ali em cima, né? Para conversar com ele sobre quem ele era. E ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? E ele respondeu: não. E finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? E João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Então aqui, se vocês observaram, tinha algumas pessoas, né, que a Bíblia diz que são sacerdotes e levitas. E sacerdotes e levitas, eles tinham um papel muito importante. Então a gente pode falar que eram pessoas muito importantes chegando para João Batista e perguntando: mas quem é você? Né? E aí a gente fica, cara, é a mesma pergunta que me fazem lá na entrevista, não é? E eu acho que o mais incrível é que João Batista ele responde, e eu acho que não é como a gente, quando a gente ouve na entrevista, né? Quem é você? Você fica tipo, ai meu Deus, quem sou eu? Né? Porque eu vim ao mundo, não sei. E, na verdade, João Batista ele responde com toda a certeza que ele tem, com firmeza de quem ele era. Ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. E quando eu fico imaginando esse texto, eu fico imaginando eu lá no lugar de João Batista, sendo interrogada por pessoas importantes, né? Pensa numa pessoa importante aqui, que você conhece, aí você... Vamos pensar aqui, da igreja, o pastor Luciano Subirá, que é uma pessoa importante. Ele chegando para você e para mim e perguntando: mas quem é você? Já parou para pensar como que seria a tua resposta? Será que a gente saberia responder quem nós somos? Eu queria que você refletisse sobre isso. Você saberia responder quem você é? E talvez você esteja te fazendo algumas perguntas. Por exemplo, mas qual é o problema de eu não saber quem eu sou? Talvez você esteja pensando: não, eu realmente travaria. E aí você está perguntando: mas então como eu descubro quem eu sou? Como eu sei quem eu sou? E talvez você fale: não, com certeza, eu sei quem eu sou. Se o pastor Luciano Subirá chegasse para mim e perguntasse quem eu sou, eu responderia com toda a convicção do meu coração. E aí, você poderia estar pensando: mas e daí? O que muda saber quem eu sou? E aí eu queria conversar sobre essas perguntas com você hoje. Qual que é o problema de você não saber quem é? Ou de nós não sabermos quem somos? Como nós sabemos quem somos? E o que muda saber quem nós somos, beleza? Então, antes mesmo de começar a tentar responder essas perguntas, eu queria comentar com vocês quem que era João Batista. Depois, quando você estiver em casa lá, você pode ler, acho que principalmente Lucas 1, descreve muito bem detalhadamente a história de João Batista, mas eu vou fazer um resumo para você, só para você situar, porque talvez você não esteve na escola dominical, né? Quando criança, você não aprendeu lá na escolinha quem era João Batista, então eu vou compartilhar com você um pouquinho de quem era João Batista. Quem era João Batista? Os pais de João Batista, eu acho que começa sempre aí, né? A partir dos nossos pais. Zacarias era pai de João Batista, e ele era sacerdote no templo. E a mãe de João Batista se chamava Isabel, e a Bíblia diz que ela era parenta de Maria, mãe de Jesus. Isabel era estéril, então ela não podia ter filho, e a Bíblia diz que ambos eles já estavam um pouco mais velhos, já tinham um pouco mais de idade, e então, em um determinado momento, onde eles já estavam um pouco mais velhos, um anjo do Senhor aparece para Zacarias e diz que Isabel teria um filho, e que esse filho se chamaria João. Certo? Então, aqui foi aonde João Batista surgiu na história, a partir dos pais dele, onde o anjo aparece para a família de João Batista e fala que eles terão um filho, e esse filho será João. E João nasce, né, depois de algum tempo, depois de 9 meses, como todos nós,
E a Bíblia fala que ele cresce e vai viver no deserto. Aí a história dele já fica um pouco mais diferente do que o normal. E ele se veste com roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro na cintura. Eu acho que semana que vem, que vai ser dia 30? Na outra. Você não sabe o que é o pelo de camelo e o cinto na cintura? Vem assistir The Chosen no dia 30, que lá aparece João Batista em um dos episódios. Não sei se no primeiro, acho que não. Mas você consegue ter uma dimensão de o que era roupas feitas de pelo de camelo e um couro na cintura. E além de tudo isso, que já é um pouco diferente, né? A pessoa se vestir com pelos de camelo, a Bíblia diz que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E aí, para mim, é o extremo da diferença de João Batista, porque não teria coragem de comer gafanhotos. Mel, ok, mas gafanhotos não. E aí, a Bíblia diz que esse menino que cresceu, ele foi morar no deserto, que era um pouco diferentão para sua época, ele começa a pregar no deserto. Então, ele vai viver no deserto, começa a pregar, e ele começa a pregar sobre arrependimento, certo? E esse era o João que a gente comentou lá nos primeiros textos, que ele estava sendo questionado quem ele era, e esse era o João que sabia muito bem quem ele era, certo? Beleza, então agora nós já sabemos quem é esse João que nós estamos falando. E eu gostaria de tentar começar a responder as perguntas que você pode ter feito, porque foram as perguntas que eu fiz ao ler esse texto. E a primeira pergunta é: qual é o problema de não sabermos quem somos? Quando a gente lê o texto ali de João Batista, sendo interrogado pelos sacerdotes e levitas, a primeira coisa que a gente vê é que as pessoas sugerem para ele quem ele é. Então, ele pergunta: você é Elias? Você, então, é o Cristo? Você é o profeta, então? E ele nega que não, mas eu vejo que a primeira coisa que acontece quando nós não sabemos quem somos é que as pessoas começam a sugerir quem nós somos, né? E quando a gente não se posiciona nisso, você fala: não, eu não sou essa pessoa, as pessoas elas começam a te definir, né? E um exemplo disso é um exemplo particular, na verdade, que geralmente as pessoas que estão mais próximas sabem, que eu e o Gabriel, a gente casou bem novos, né? E eu tinha 19? 19? Tinha 19 anos quando a gente decidiu casar. Sim, realmente bem novo. Talvez você esteja pensando justamente que eu vou falar o que as pessoas me falaram. As pessoas, quando elas descobriam que eu queria casar com 19 anos, elas falavam: meu Deus, que absurdo, você é louca, o que você está fazendo da sua vida? Você vai casar com o seu primeiro namorado, que horror, né? Tipo, você nem conheceu o mundo, como assim, que absurdo. E eu vi isso de muitas pessoas, inclusive de cristãos, então fica aí o grande alerta para você, se você está pensando dessa forma, é um grande problema, na verdade. E o ponto não é que eu casei jovem, né? Que aqui, né, depois a gente vai comentar um pouquinho como foi esse processo também. Mas o ponto é que se eu não tivesse muito bem com Deus, com os meus pais, né, com todas as pessoas que depois eu vou comentar também, eu teria cedido e falado: é verdade. Talvez eu não esteja pronta para ser uma esposa. Talvez essa não é quem eu sou agora. Talvez eu ainda seja a Miriane solteira mesmo e eu não preciso casar agora. Então eu vejo que esse exemplo, para mim, ele reforça muito bem que se você não sabe quem é, as pessoas vão sugerir quem você é. E talvez você esteja pensando: não, mas eu não sei quem eu sou e, na verdade, nunca ninguém falou nada nesse sentido. E tem um outro exemplo que eu também gosto de pensar, que é de forma indireta, na verdade, que as pessoas tentam te definir, que eu acho que é mais fácil de você se identificar. Quando eu era mais adolescente, não me lembro qual a idade, eu sou péssima de memória, como vocês vão observar, eu era líder de adolescente numa igreja, e aí eu era mais... Não sei porquê, as pessoas achavam que eu era muito séria. Para quem me conhece hoje, talvez não faça sentido. Mas, na época, eu era muito quietinha, eu quase não me abria, não falava com ninguém e tal. E aí as pessoas começavam a achar que eu era muito séria, sei lá. E aí eu estava numa rodinha um dia, e aí eu estava, tipo, considerando que eu estava com os meus amigos, né? Estava com os meus amigos. E aí eu fiz uma piada, tipo assim, normal, né? Quem que não faz piada, não é mesmo? Todo mundo faz uma piadinha às vezes. E eu fiz uma piada. E aí uma pessoa comentou assim: meu Deus, você, Miriane, fazendo uma piada? Tipo... que absurdo!
E aí aquilo tipo, me tocou de uma forma que eu pensei, nossa, será que realmente não posso fazer piada? Realmente, eu acho que não faz sentido. Eu acho que eu tenho que ser mais séria mesmo e tal. E há pouco tempo, na verdade, que eu tenho tratado essas coisas em mim e tenho sido mais espontânea. Mas esse momento foi tão chato que me definiu a ponto de eu parar de fazer piada nas rodinhas. Sabe? De fazer uma brincadeirinha, porque me falaram que eu não podia ser assim. E talvez você possa ter pensado em momentos onde as pessoas te falaram que você não deveria ser, e, na verdade, quem você é. Não é mesmo? Então, esse que é um dos problemas de você não saber quem é. E como consequência disso, quando você não sabe quem é e as pessoas tentam dizer quem você é, o que acontece? Você vai procurar a aprovação das pessoas, né? Então, a gente vê tantas pessoas que você olha e fala assim, cara, essa pessoa não tem nada a ver com isso. E, de repente, ela muda de estilo, começa a ouvir umas músicas que você nunca tinha ouvido, que ela nem sabe de onde existe, de onde surgiu as músicas, começa a se vestir de outra forma, e você fala, tipo, mas, cara, quem que é essa pessoa? Eu não conheço mais esse meu amigo que antes era de uma forma e começou a andar com outras pessoas e mudou totalmente. E eu vejo que isso acontece porque a gente tem essa necessidade de pertencer a algo. E buscando isso, pertencer a alguma coisa, as pessoas elas tentam receber a aprovação das pessoas mesmo, sabe? E se a gente parar para pensar na vida de João Batista, se ele tivesse feito exatamente isso, de não saber quem era, deixar e ouvir o que as pessoas estavam falando sobre ele e, de repente, começar a buscar a aprovação das pessoas, sabe? No sentido, assim, de as pessoas falarem para ele, cara, você não é o Cristo dele? O Cristo? Parece importante o Cristo. Talvez eu seja o Cristo. Isso vai deixar vocês felizes? Vocês vão ficar felizes se eu for o Cristo? E aí ele se adaptaria e seria uma pessoa que ele não era. O que teria sido do ministério de João se ele não tivesse assumido realmente quem ele era e tivesse negado tudo aquilo que ele não era? E um exemplo, continuando a questão do casamento, por exemplo, se eu tivesse falado, não, realmente não estou pronta para casar, eu não teria o casamento incrível que eu tenho, e não estaria vivendo tudo aquilo que Deus tem para mim, se eu não tivesse simplesmente rendido à opinião das pessoas e buscado a aprovação delas. E quando a gente pensa em tudo isso, deixa eu beber água, peraí. Então, quando a gente pensa no que a gente conversou até agora, então, quando a gente não sabe quem nós somos, as pessoas vão tentar dizer quem somos e nós vamos tentar agradar as pessoas, beleza? E qual que é o problema? E aí eu queria ler com você Gálatas 1:10. E aí eu vou te mostrar qual é o problema. Eu queria que você abrisse comigo Gálatas 1:10. E diz assim, acaso, é Paulo falando, tá, gente? Paulo escreveu a carta de Gálatas 1:10, e ele fala assim, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? E essa parte final eu queria que você escutasse com muita atenção. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Vocês conseguem entender a gravidade disso? Que, se você não sabe quem é, as pessoas vão tentar dizer quem você vai tentar procurar a aprovação das pessoas, e a gente acabou de ler Paulo falando, se eu estivesse procurando agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Então, se você é essa pessoa que se identificou com tudo isso que a gente falou até agora, aí você está falando, realmente, eu só busco agradar as pessoas, em todas as rodinhas que eu me adapto para pertencer àquela rodinha. Eu quero te dizer que talvez, como a palavra de Deus diz, você não está sendo servo de Cristo. E aqui que entra a questão que eu quero reforçar e dizer que existe uma saída, se você não sabe quem você é. E a gente vai conversar em como você sabe quem você é, como nós sabemos quem nós somos. E a primeira coisa que você vai falar, ai, meu Deus, não para de ouvir isso. A primeira coisa é a palavra de Deus. No texto que a gente leu, no finalzinho, antes de João Batista responder quem ele era,
A palavra de Deus diz, e João responde com as palavras do profeta Isaías. Então, quando João Batista ele vai dizer quem ele era, ele faz o quê? Cita a palavra de Deus. E aqui eu quero reforçar, e talvez você já ouviu tantas palavras, mas é algo tão básico, mas tão básico, que você não faz ainda. Que é ler a palavra de Deus, que é conhecer a palavra de Deus. Que nós fazemos tão pouco, sabe? Que, cara, a palavra de Deus tem tudo o que a gente precisa. Qualquer coisa, qualquer assunto que você pensar, você vai lá na palavra de Deus e vai estar lá. Por incrível que pareça, vai estar lá. E eu gostaria de ler aqui um texto que mostra um pouco sobre a importância da palavra de Deus, e tem muitos e muitos outros. Eu quero só trazer, através da palavra de Deus, a afirmação de que a palavra de Deus é importante. E eu gostaria de ler Salmos 19, do 7 ao 8. E diz assim, ó. A lei do Senhor é perfeita. Olha só essa frase, gente. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Então, só aqui, nesse texto, 2 versículos, nem sei se chama versículos porque é salmos, mas desses salmos, a gente já consegue ver o quão perfeito é a palavra de Deus. Que aqui no final diz, trazem luz aos olhos. Então, se você não sabe quem você é, como começar? Lendo a palavra de Deus. Porque ela vai trazer luz aos seus olhos. Talvez você olhe para você mesmo e fale, cara, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não sou importante. Mas se você ler a palavra de Deus, você vai ver que, na verdade, você é muito importante. E que você foi criado com um objetivo, você foi criado com um propósito, com uma missão. E ela vai trazer luz aos seus olhos. Porque a palavra de Deus é a palavra daquele que te criou, aquele que pensou em você, que colocou todas essas qualidades, esses defeitos, que formou o seu rosto bonito, que fez você com o tom do seu cabelo, o formato do seu cabelo. Esse é o Deus que a gente lê a palavra de Deus. Não é uma pessoa distante, não, é a pessoa que te criou, é a pessoa que sonhou com você. E para a gente entender quem nós somos, não faz muito sentido se a gente, sei lá, vê uma escultura maravilhosa, por exemplo, num museu. Eu gosto muito de museu e lá tem umas esculturas que você pensa, né? Meu Deus, o que é isso? O que essa pessoa estava pensando quando criou essa escultura gigantesca, sem forma? E você olha e fala, o que será que é isso? Não é muito mais fácil você ir para o escultor e falar, escultor, o que você gostaria de passar com essa escultura gigante que não tem forma? E ele vai te falar exatamente o que ele pensou. E é da mesma forma com a palavra de Deus. Deus ele pode te falar, por que ele te criou? É na palavra de Deus que a gente consegue ter essa certeza. E João Batista, ele conhecia a palavra de Deus, né? E a gente vê também, não só nesse texto que a gente leu, mas na vida de João Batista, quando ele prega para as pessoas, a autoridade que ele tinha, e ele cita muitas vezes a palavra de Deus durante o ministério dele, e você pode ter certeza que João Batista sabia quem ele era, porque ele conhecia as Escrituras. Então, esse é o primeiro passo. Se você está nesse lugar de não saber quem é, o primeiro passo é leia a palavra de Deus, se relacione com a palavra de Deus, tenha intimidade com a palavra de Deus. E a segunda coisa, se você não sabe quem é sensibilidade ao Espírito Santo, que nada mais é do que se relacionar com Deus, né? E aí, mais uma coisa que talvez não seja novidade para você, porque é algo que a gente sempre fala aqui, faça devocional. Tenha relacionamento com a palavra de Deus. Tenha momentos de oração onde você não precisa de alguém aqui do púlpito falando para você o que Deus diz, o que Deus quer, mas ouça o Espírito Santo dizer para você quem você é. Agora no Sobrenatural, né? O Sobrenatural foi power esse ano, todos os anos, mas esse ano foi incrível para mim. E depois do Sobrenatural, a gente teve uma célula para a gente conversar sobre o Sobrenatural. E a gente estava conversando sobre o Sobrenatural. E uma coisa que a gente estava conversando como célula é que você não precisa de um profeta para Deus te dizer para onde você está indo, para te dar direcionamento, para te dar luz. Deus ele pode falar com você.
E uma coisa que eu estava falando com o pessoal que eu achei assim, eu chorei horrores, porque toda vez que eu vejo como Deus é tão perfeito e gracioso, eu choro horrores. E eu recebi algumas palavras proféticas aqui no Sobrenatural, e logo depois eu estava fazendo um momento de devocional, e eu senti direcionamento de pegar um caderninho, que eu faço anotações, assim, quando eu estou pensando sobre as coisas, orando, eu anoto algumas coisas, mas eu esqueço que eu escrevi e deixo lá. E quando eu comecei a ler aquele caderninho, eu comecei a ver que muitas das coisas, tipo assim, 90% das coisas que Deus tinha me falado aqui, Deus já tinha me falado anotando no meu caderninho. Deus só confirmou, na verdade, as palavras que Ele já tinha me dito. E sabe como isso é precioso? Porque você não depende de uma pessoa. Jesus, Ele veio para quebrar isso. Você não precisa de mais ninguém. Você só precisa o quê? Palavra de Deus, sentar lá no seu quarto, bonitinho, fechar sua porta, como Mateus 6 diz, e ter um tempo com Jesus. O Espírito Santo, ele está disponível para todos nós. Ele não está disponível só para mim escrever, só para que eu escreva lá no meu caderninho o que Ele quer. Ele está disponível para você, Ele está disponível para que você fale com outras pessoas o que Ele quer dessas outras pessoas, o que a Dimitra fez no sábado. Fale uma palavra para uma pessoa, isso, uau, vai impactar a vida dela, porque o Espírito Santo, ele é poderoso. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos lembra aquilo que nós lemos na palavra de Deus. Então, vocês veem como as coisas se complementam? A palavra de Deus é tão perfeita que, é tipo matemática. É tão perfeito, exato, que, para quem não sabe, eu sou formada em matemática industrial. Tem algum matemático aqui, gente? Alguém? Ai, uma pessoa! Ai, que orgulho, você é maravilhosa. Mas a matemática, eu sempre vi muito Deus na matemática. Né? Eu estava nas aulas, assim, e nossa, aquele quadro gigantesco de contas. E aí, nossa, as coisas batiam exatamente, assim, sabe? Independente da forma que você fizesse, você chegava exatamente no mesmo número. É tão perfeito, e eu vejo que a palavra de Deus é tão perfeita, que as coisas se complementam. Um texto que você leu se complementa com outro, do Novo Testamento com o Antigo Testamento. É tudo tão exato. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos lembra daquilo que nós lemos, e daquilo que o Senhor já nos ensinou. Em João 14, 26 diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, aqui é Jesus falando, né? Então ainda ele não tinha sido liberado o Espírito Santo para nós, então Jesus estava falando que o Espírito Santo nos ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Então a gente vê que esse é o papel do Espírito Santo, ele nos lembra daquilo que lemos, daquilo que nós temos aprendido com Jesus. E a outra coisa também, que é função do Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, né, que ele faz, e talvez você já tenha experimentado isso, é que o Espírito Santo, ele testifica ao nosso espírito quem nós somos. E uma amostra disso está lá em Romanos 8:16. Se você quiser abrir, eu acho que é importante. Então, aqui, diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É só isso, mas era importante você abrir. Só para beber água, na verdade. João, quando a gente lê a história dele, a gente vê muito esses papéis, né, do Espírito Santo. Porque se você parar para pensar que João Batista estava numa época totalmente diferente, onde tinha muita lei, onde tudo era tão regrado, era tudo tão igual, todo mundo fazia igual. E aí surge uma pessoa totalmente diferentona no deserto pregando, e ele está pregando sobre arrependimento e sobre umas coisas assim: o reino de Deus está próximo, arrependam-se. Uma coisa que ninguém pregava. E aqui, com certeza, eu não tenho dúvidas disso, que era o Espírito Santo gritando no coração dele assim, sabe? Você precisa pregar sobre arrependimento, o reino de Deus está vindo, o reino de Deus está vindo. E ele só jogava para fora aquilo que o Espírito Santo estava depositando sobre a vida dele. E eu fico... João Batista é tão incrível. Mas eu fico tão pensando assim, quão difícil que era para ele também se posicionar, sabe? Porque se a gente conversou que na época dele era tudo tão igual, tinha muitas regras, tinha muitas leis, e era tudo tão proibido, tudo, que quando Jesus aparece, eles matam Jesus porque ele estava blasfemando
contra a lei que eles conheciam, né? Então, era algo muito tenso, assim, naquela época. E aí aparece João Batista, esse ser tão diferente, né? Comendo gafanhotos lá no deserto, e ele diz que ele é aquele que todo mundo estava esperando, que vai preparar o caminho para o Cristo, né? Ele não afirma nessas palavras, mas a gente sabe disso. E eu fico pensando como é que foi para todas aquelas autoridades da época, para os fariseus, para os saduceus, ouvir um cara falando que ele veio preparar o caminho do Senhor e pregando um arrependimento que nunca ninguém tinha visto. O quão desafiador que era isso, sabe? Mas mesmo assim, ele acreditou naquilo que o Espírito Santo estava falando no coração dele. Ele não temeu expor isso para fora, sabe? Às vezes a gente fica se travando assim aquilo que o Espírito Santo diz para a gente. Às vezes o Espírito Santo fala para você: ore por tal pessoa. Aí você fala: ai meu Deus, deve ser da minha cabeça essa voz. Aí você ouve de novo: ou ore por tal pessoa. E aí você fala: ai gente, eu estou ficando louco. Mas não, é só você orar para outra pessoa. O que pode acontecer você orar por outra pessoa? E às vezes a gente mistifica muitas coisas, mas é só você ir e perguntar: posso orar por você? E ora, o que vier no teu coração você ora. Tipo, pode não ser nada, pode ter sido uma voz da sua cabeça, mas se foi o Espírito Santo, não tema de seguir a voz do Espírito Santo. Porque ele vai nos lembrar aquilo que nós estudamos, aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Tá ok? Tá claro? Então, beleza. Então, o primeiro passo para nós sabermos quem somos é a palavra de Deus. Segundo passo, sensibilidade do Espírito Santo. E o terceiro passo para nós sabermos quem somos, e aqui talvez você vai ficar até bravo comigo, mas é a palavra de Deus. É ouvir uma voz de autoridade. Antes mesmo de João Batista ele nascer, os pais dele já sabiam quem ele seria. E em Lucas 1, dos 76 aos 79, agora é um texto grande, mas eu vou ler. Não precisa abrir não, só se você quiser. Que diz assim, então aqui é Zacarias, o pai de João Batista, falando sobre ele logo depois do nascimento de João Batista. E ele diz: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelos quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Então aqui, não sei quantos anos, talvez uns 27, 30 anos, talvez, quando teve até perto de 30 anos, quando as pessoas interrogaram ele. Então, quase 30 anos antes, o pai de João Batista, ele estava falando exatamente quem João Batista era quando as pessoas questionaram quem ele era. Vocês entenderam? Que legal isso! E talvez aqui você esteja pensando, né? Uau, os pais de João Batista deu direcionamento para a vida deles, e eu creio muito nisso. Que João Batista ele pegava a cadeirinha, sentava lá do lado dos pais deles e perguntava: pai, me conta, como é que foi ver um anjo? Quando o anjo apareceu para você, como é que foi? Como é que ele era? Como é que foi essa experiência? E aí o pai de João Batista pacientemente contava, né? A mesma história que ele contou desde a infância de João Batista. E falava para ele, né? Você nasceu para ser um profeta. Você vai preparar o caminho do Senhor. Eu imagino muito isso. E talvez enquanto você está observando aqui o que eu estou falando, pensando, cara, mas o meu pai, a minha mãe, cara, eles não sabem nem quem eles são. Como é que eles vão saber quem eu sou? Né? Se o terceiro passo é você ouvir uma voz de autoridade, como que eu vou saber quem eu sou se nem meus pais sabem quem são? E o importante é saber que o papel de um pai é proteger, prover e promover. E talvez o seu pai natural, a sua mãe natural, não te dê esses 3 P's aqui, que é de proteger, te promover e te prover. Mas talvez o seu líder de célula faz isso. Talvez o seu pastor faz isso. Talvez seu tio, sua avó, qualquer voz de autoridade que você tem na sua vida que tem esses 3 P's, pode ser essa voz de autoridade. E a palavra da pastora Adri, sábado passado, eu acho, sábado passado, foi sobre autoridade, sobre honra.
Se você não ouviu, aconselho, fica lá no site da igreja, ouça, porque foi realmente algo muito importante para o nosso coração, para a nossa geração. E a gente precisa honrar os nossos pais, essa voz de autoridade, sabe? Porque às vezes você fala assim, cara, eu já me relaciono muito com a palavra de Deus. Eu já tenho, assim, devocionais incríveis. Mas, quando chega lá, talvez o teu líder falando, cara, você precisa alinhar isso aqui, você precisa mudar nisso, o que Deus tem para você não é isso, o que Deus quer que você seja não é assim, não é essa pessoa. Você fala, não, eu já sei o que o Espírito Santo está falando sobre mim, eu já estou no caminho certo. E, na verdade, o que eu quero te falar aqui, não. Uma coisa que me fez pensar, né? Mas uma pessoa que talvez não tenha seguido, esse último passo, que é ouvir uma voz de autoridade. E eu estava pensando na história de Sansão. Sansão é praticamente a mesma história, assim, na infância, do que João Batista. A mãe de Sansão era estéril, aí vem um anjo que aparece para a mãe de Sansão. Para a mãe de Sansão? Para a mãe de Sansão, e fala para ela que ela vai ter um filho. Exatamente, até aqui, ó, exatamente como foi a vida de João Batista. Muita semelhança. E aí ele diz que o anjo fala como ele falou para João Batista. Ele fala que Sansão seria um menino nazireu. Ele seria um nazireu. Então, esse anjo já fala, ó, o seu filho vai ser tal pessoa. Então, antes mesmo de Sansão nascer, ele já sabia. Os pais dele sabiam quem ele era. Né? E a gente consegue observar, eu não vou entrar tanto no detalhe, se você quiser ler a história de Sansão depois, se você está perdido, não sabe quem é Sansão, você pode ler, na Palavra de Deus, como nós falamos no primeiro item, Juízes 13 até o 16. E na história de Sansão é muito triste, porque logo que ele cresce, né, e não sei com quantos anos também, porque a Palavra de Deus não diz, mas ele começa a ir contra a tudo que o anjo tinha falado para a mãe dele. Né? O que ele faz? Um nazireu, ele não poderia tocar em cadáver. O que ele faz? Toca no cadáver. Um nazireu deveria ser consagrado ao Senhor, então ele deveria viver em santidade ao Senhor. Ali, o que ele faz? Se envolve com prostitutas. O que ele faz além de tudo isso? Ele se envolve com Dalila, e aí é a perdição dele. Uma mulher que não estava nem aí com as coisas de Deus, não queria nem saber de nada. E, na verdade, o que ela queria era fazer com que Sansão se rendesse ao povo inimigo. E aí eu fico imaginando, se Sansão tivesse pego a cadeirinha dele, colocado lá do lado dos pais dele, e tivesse perguntado, e aí, mãe, como é que foi quando o anjo te visitou? Como é que foi quando ele falou que eu nasceria? O que ele te falou? Você não imagina que seria uma história totalmente diferente do que Sansão, rebelde, fazendo que desce na telha, e eu sei, Deus me escolheu mesmo, eu sou forte, independente do que eu fizer, não vou perder minha força. E aí Sansão, chega um momento que ele está tão cego, e sem uma voz de autoridade sobre a vida dele, que ele acha que Deus ainda está com ele, e ele tenta fazer alguma coisa. Na verdade, ele descobre que o Senhor o tinha deixado. E aí ele é preso, perfuram os olhos dele, enfim. E aí, Sansão, né? Depois ele tem uma última ação super top na vida dele. Mas, Sansão é isso, sabe? Agora, se você olhar a vida de João Batista, cara, ele batizou Jesus. Já foram pensar nisso? Ele se relacionou com Jesus, ele viu Jesus começando o ministério dele. Uau, que demais! O ministério de João Batista foi tão assim, que não tem comparação. Então, o que eu quero deixar muito claro para você é que, se você não ouve uma voz de autoridade sobre a sua vida, você não está totalmente completo na sua identidade. E você precisa, além de conhecer a palavra de Deus, além de ouvir o Espírito Santo, ouvir as pessoas de referência que você tem na sua vida, sabe? De realmente ter esse coração de servo, esse coração ensinável, de o que você quer me ensinar, o que eu preciso mudar, o que não está de acordo com o que Deus tem para mim. Ou, às vezes, o que eu li na palavra de Deus que eu interpretei segundo a minha lente pecaminosa, que talvez eu poderia ter feito totalmente diferente as coisas se tivesse alguém me explicando. Tem um texto na palavra de Deus que Filipe estava lendo a palavra de Deus e ele fala, como eu posso entender se não tem ninguém para me explicar?
E eu acho que é exatamente isso. Cara, se você lê a palavra de Deus e não entende nada, então peça para alguém te explicar. Tenha uma voz de referência na sua vida, sabe? Então, esses são os 3 passos que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Como eu sei quem sou? Através da palavra de Deus, sensibilidade ao Espírito Santo e ouvir uma voz de autoridade. E agora, eu já queria, indo mais para o final. Eu fui muito rápida? Eu não, tá tudo certo? Eu não marquei o horário. E uma coisa que antes de ir para realmente a gente fechar isso que a gente está conversando hoje, é que vocês gravem essa frase, que a Bíblia diz, o Espírito Santo testifica e que as autoridades nos reconhecem, as autoridades nos afirmam. Então, você só estará completo na sua identidade se você tiver as 3 coisas. Certo? Então, beleza. Agora você não sabia quem você era, você já sabe como descobrir quem é, né? Nós já sabemos esse passo a passo. Eu me incluo muito nisso, porque é um processo que eu ainda vivo. E aí você pode estar perguntando, mas o que vai mudar eu saber quem eu sou? O que vai influenciar na minha vida? O que vai fazer diferença? Para mim não faz sentido. E eu acho que essa chave de nós sabermos quem nós somos, de termos identidade muito bem definida, é o que tá faltando tanto assim em nós, sabe, em nossa geração. Por quê? Quando nós temos clareza de quem nós somos, nós temos clareza do que fazer. Quando nós temos clareza de quem somos, nós temos total clareza do que vamos fazer. Gente, eu nem sei dizer quantas pessoas já chegaram para mim falando, eu não sei porque eu nasci, eu não sei porque eu vim ao mundo, eu não tenho propósito, eu não sou importante. Sabe o que é isso? É falta de identidade, é falta de ter clareza de quem você é, de quem nós somos. João Batista, ele tinha tanta certeza e convicção de quem ele era, e, cara, para mim isso é tão incrível, que ele vai morar num deserto. Já parou para pensar, você, lá na tua faculdade, falando para a galera assim, gente, entendi quem eu sou, tô indo morar no deserto, vou me vestir agora com pelos de camelo e vou me alimentar de gafanhotos e mel. Já parou para pensar, você nessa situação? Cara, João Batista, eu não sei se ele teve dúvida no ministério dele, mas pelo que eu vejo a palavra de Deus contando sobre a vida dele, ele era uma pessoa tão ousada que ele sabia quem ele era, que não tinha nada que impedisse ele de fazer a vontade do Senhor. E eu vejo que, às vezes, Deus ele pede as coisas para a gente valoriza tanto o que o mundo acha importante. Talvez, até quando, por exemplo, eu falei minha faculdade, né, fiz matemática industrial, eu sempre sou chamada de louca, as pessoas sempre olham com uma cara, tipo, meu Deus, quem é você? Você é um alien? Mas era o que Deus tinha para mim. Eu não vou falar para você assim, você tem que se formar em matemática industrial porque é o melhor curso do mundo e é isso que todo mundo tinha que fazer. Não, porque foi para mim. Eu não vou falar para você assim, você deve casar com 19 anos porque isso foi para mim. Deus ele sonhou isso para mim. E até, linkando que eu falei que ia falar depois, mas sobre o meu casamento, a palavra de Deus me deu autoridade para o meu casamento. O Espírito Santo testificou no meu coração que era para eu casar. E as autoridades que estavam sobre a minha vida também falaram, ok, você pode casar. Vai, casa, você vai ser muito feliz no seu casamento. Então, tudo aquilo que eu fiz no meu casamento, não saiam casando por aí sem ter certeza e sem seguirem aquilo que eu falei. Mas tudo que eu vivo e vivi até agora foi para mim. E talvez, eu acho que uma das maiores crises que eu tive na minha vida foi quando eu terminei o ensino médio e tive que decidir que farei de faculdade, porque isso vai definir minha vida. E eu não sabia o quão errado eu estava, apesar de eu acreditar nisso até pouco tempo. Mas a sua faculdade não vai definir sua vida. Você ter um bom trabalho não vai definir sua vida. E eu posso dizer isso por experiência própria, porque em 2020, eu estava casada, como eu falei para vocês, casei com 19 anos. Eu estava casada, estava formada na faculdade, eu tinha um ótimo trabalho, eu tinha uma casa, eu tinha um carro, uma vida que
Talvez você sonhe em ter ou já sonhou em ter. Mas eu posso te falar que eu entrei em crise quando eu terminei minha faculdade e não via mais propósito naquilo. Eu falei, cara, por que eu estou fazendo tudo isso? Qual que é o próximo passo? O que eu sou, quem eu sou? Meu Deus, nada disso vale, nada disso importa. E eu quero dizer para você que nada disso importa se você não sabe quem você é, porque não é sobre você seguir um roteiro, não é sobre você seguir algo que pessoas estão te falando que você deve ser, não é sobre você receber a aprovação das pessoas, não é sobre nada disso. Mas é sobre se você chegar diante de Deus e falar, Deus, para que o Senhor me criou? Quem eu sou? Por que eu sou do jeito que eu sou? Porque eu tenho essas características. O que o Senhor quer fazer através da minha vida? E no Sobrenatural também, o pastor Marcelo Jamal falou uma frase, numa palavra que eu acho que não ficou gravada, senão eu ia falar para você ouvir. Mas foi uma palavra sensacional, falando sobre identidade, nos despertando para esse tempo. E uma das frases que ele falou é que tudo começa a partir da nossa identidade. Se não soubermos quem somos, não vamos saber o que devemos fazer. A sua identidade está intrinsecamente relacionada com o sucesso do seu propósito. E sabe por que isso tem queimado no meu coração? É porque independente da faculdade, do diploma e da pós-graduação, mestrado, doutorado e trabalho, reconhecimento e tudo no trabalho. E se Deus chegasse para você e falasse assim, larga a tua faculdade, porque não é isso que eu tenho para você. E se Deus falasse para você assim, o melhor trabalho, cara, eu ganho muito no meu trabalho, eu sou assim, o sucesso. E Deus falasse para você, não é isso que eu quero de você. Será que a gente estaria... E eu me incluo nisso, porque quando eu penso nisso, penso assim, Deus, será que eu estou disposta a render tudo ao Senhor, independente do que custar? E eu não sei te responder. E eu creio que Deus ele tem nos despertado para esse tempo, para onde nada mais vai importar. Não importa a sua faculdade, não importa quantos seguidores você tem no Instagram, não importa se você tem um trabalho bom, sabe? Deus ele tem coisas boas para nós, ele tem, mas não é sobre isso, não é sobre isso que ele sonhou para nós. Quando ele te planejou, ele tinha algo tão especial. Ele tinha algo tão especial para mim. E às vezes por nós não entendermos quem somos, nós fugimos daquilo que Deus tem para nós. E eu acho que uma das coisas que faz com que a vida de João seja tão linda é que no final da vida dele... Tem lencinho para mim, por favor? No final da vida dele, Jesus ele fala lá em Mateus 11:11. Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. E eu fico pensando, será que se Deus ele olhasse para a minha vida, ele falaria isso? De nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que a Miriane. E não por conta daquilo que eu conquistei ou daquilo que eu tenho, mas porque Deus me falou, vá para o deserto, eu fui para o deserto. Deus me falou, coma gafanhoto, e eu fui comer gafanhoto. E eu pergunto para você, será que Deus olhasse para a sua vida e a forma que você tem vivido, ele encontraria alguém que sabe quem é, sabe por que Deus te criou, que tem vivido um propósito incrível, que tem feito parte do que Deus tem feito na terra, que tem feito parte dessa colheita, que já é um trabalhador intenso nessa colheita? Ou você é alguém que ainda está meu Deus, colheita? O que é colheita? O que está acontecendo? E eu sinto muito, muito mesmo, com muita certeza no meu coração, de que essa palavra é para mim, é para você, para todos nós. Não tem nenhuma pessoa que não se encaixa nesse lugar, sabe? De render tudo ao Senhor, de não colocar preço
Não tem nada maior. A gente cantou, né, sobre isso. Não existe nada mais valioso, não existe fama, não existe sucesso, não existe prazer, não existe nada mais importante que a presença de Deus. E se você ainda não sente isso, se você ainda não tem essa convicção no seu coração, eu te convido a esse lugar de descobrir quem é você. Quem é você? Por que Deus te criou? E naquele meu caderninho que eu falei para vocês, quando Deus começou esse processo no meu coração, tentando despertar em mim, quem é você? E logo que eu terminei a faculdade, eu me sentia perseguida. Porque eu ia na psicóloga, a psicóloga falava, quem é você? Eu ia aqui na igreja, a pastora Adri pregou, quem é você? Eu ia ouvir o podcast e eu ouvia, quem é você? Quem é você? Eu falava, oh, Deus, eu não sei, me ajuda a descobrir, por favor. E tem sido um processo, sabe? É isso que eu quero dizer para você. Tudo isso que a gente conversou não vai ser pro dia para a noite. Você vai chegar e falar, agora eu sei quem eu sou, porque Deus me criou. Não, é o dia a dia ali, ó. Palavra de Deus, Espírito Santo, uma voz de autoridade sobre a sua vida. E aí você, cada dia, vai andando ainda mais perto daquilo que Deus fez. E quando Deus começou esse processo que eu falei para vocês, eu escrevi no meu caderninho. E eu creio muito, e Deus falou isso fortemente no meu coração, que isso é para você também. E eu escrevi assim no meu caderninho. Eu sinto como se Deus estivesse gritando dentro de mim. Seja você. Seja você. E talvez o Rafa esses dias, né, escreveu um texto sobre a questão das máscaras, e talvez, cara, você esteja cheio de máscaras, você esteja cheio de aparência, cheio de tentando a aprovação das pessoas. E o que eu sinto Deus dizer para você, e talvez você já esteja sentindo essa voz no seu interior gritando, seja você. Deus te criou com um único objetivo, para ser você mesmo. E eu te convido a iniciar esse processo, essa caminhada para entender quem você é. Porque você já pensou se a nossa geração se posicionar nisso? De falar assim, não, agora eu sei quem eu sou. E eu sei o que Deus quer que eu faça. Mano, ninguém vai segurar a gente. Você já pensou se eu e você, todos fôssemos como João Batista? Cara, a gente vai incendiar o mundo. Porque você não vai pensar o que o seu colega de faculdade vai achar de você ser cristão. Você não vai... Nossa, seu trabalho. Cara, todo mundo vai sair para beber depois do trabalho. Não, eu não bebo. Tá tudo bem, eu não bebo. Porque eu já sei quem sou. Eu já tenho a alegria da salvação que nada se compara a isso. Já parou para pensar? Numa geração que vai evangelizar e não se preocupa se a pessoa vai ser curada ou não na hora de orar? Cara... A gente vai realmente impactar o mundo. E vai viver aquilo que Deus criou a gente para viver. Se nós que estamos aqui aplicarmos essa palavra com todo o nosso ser, com todo o nosso coração e falar, Deus, eu quero que nada mais importe além do Senhor. Eu quero descobrir quem eu sou, para que eu entenda o que eu devo fazer aqui na Terra. Cara, a gente vai mudar essa geração. E aí você vai mudar outra pessoa. E essa pessoa vai mudar outra pessoa. E eu quero te convidar realmente nesse propósito. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu creio muito, muito mesmo, que Deus ele está gritando no seu coração nesse momento, falando, seja você mesmo, seja quem eu te criei para ser. E eu quero orar com você nesse momento. E não deixe essa palavra morrer, sabe? Tipo, não é sobre mim isso aqui. É só a palavra de Deus. Eu só passei para vocês o que está escrito na palavra de Deus. E eu gostaria que você refletisse. Será que você tem sido quem Deus te criou para ser? Será que como se você fosse João Batista e tivesse que fazer totalmente diferente do que tua geração está fazendo? Falando de forma diferente do que tua geração está fazendo? Será que você estaria disposto a isso? Se Deus te pedisse o trabalho que você tem, e se Deus pedisse para mim o meu trabalho, para você o seu trabalho, a sua faculdade, tudo que você tem gastado sua vida, seu dinheiro, seu tempo, Deus te pedisse isso,
Você entregaria? E eu quero que você ore nesse momento, seja sincero com o Senhor e diga para Ele que você quer saber quem Ele te criou para ser. Que você quer saber o que Ele sonhou quando Ele te desenhou. O que Deus estava pensando quando Ele decidiu quais seriam as suas qualidades, quais seriam os seus defeitos. O que Ele estava pensando? Custe o que custar, Jesus. Que assim como João Batista, ele foi até o fim, a ponto de dar sua vida, Jesus, por você. Nós queremos dizer juntos, Deus, que nós vamos dar nossa vida para você, que não há fama, que não há dinheiro, que não há prazer, que não há nada, 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 Senhor. Nada, Pai, que seja mais importante que a sua presença. Nada, Jesus, seja mais importante daquilo que o Senhor é para nós. Nos ensina a te amar, Jesus, como o Senhor nos ama. Espírito Santo, incendeia nossos corações. Espírito Santo, incendeia os nossos corações para que a gente saia daqui sabendo que nós somos, sabendo para que o Senhor nos criou. Em nome de Jesus, revela o nosso coração, que cada um que está aqui, Jesus, tenha certeza da que o Senhor os criou, Pai. Nós queremos dizer sim para você, Jesus. E nós queremos dizer que custe o que custar. Nós damos a nossa vida a você, Jesus. E nos rendemos 100% a você, Pai. Muito obrigada pelo poder da sua palavra, Jesus. Muito obrigada.